qual o impacto do crescimento econômico na probabilidade de Bolsonaro continuar no poder, enfim, na probabilidade de Bolsonaro ser reeleito em 2022. Ontem saiu o crescimento do PIB de 1,2% e todos refletem sobre isso. Quer dizer, todas as pessoas, a maioria de quem vê meus vídeos aqui, são pessoas que não querem que Bolsonaro continue. E eu até bato de frente com muitos daqueles que me ouvem aqui, por exemplo, no impeachment, da parte da minha análise no impeachment, tem uma parte de análise e tem uma parte prescritiva. Na parte da análise eu sempre vim chamando atenção, desde 2019, que dificilmente Bolsonaro sofreria um impeachment. Então a pessoa, aqueles que me seguem, que veem meus vídeos, ficam chateados, irritados de ter que ouvir isso, mas eu fico sempre colado na realidade. E, no caso do impeachment, eu fui além, eu disse a minha visão do ponto de vista prescritivo, de achar o impeachment não desejável, porque ele desvaloriza o voto. E nós já tivemos 2 impeachments, ter um terceiro seria muito ruim para o processo educativo da democracia no Brasil. Enfim, eu só estou ilustrando aí o tema do impeachment, que a maioria dos que me seguem desejam o impeachment, gostariam que acontecesse. Eu sempre chamo atenção para o fato de que ele provavelmente não ocorrerá. E quanto mais nos aproximarmos da eleição do ano que vem, aí é que a chance de acontecer ficará ainda menor. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos que me seguem gostaria que Bolsonaro, quer muito fortemente que Bolsonaro seja derrotado por Lula na eleição de 2022. Isso daí, nós estamos vendo aí pelas pesquisas, se a eleição fosse esse ano, nós não teríamos dúvida, que foi o que aconteceu no ano passado nos Estados Unidos. O pior momento da pandemia nos Estados Unidos, com efeitos econômicos brutais, a eleição ocorre nesse pior momento e o Trump, que estava tocando o gerenciamento da pandemia, é derrotado. Então, se a eleição fosse esse ano, eu não teria a menor dúvida, gente, ficaria muito claro isso. A eleição sendo ano que vem gera uma incerteza com relação a esse desfecho. Se o próprio Lula tivesse tanta certeza, ou tivesse toda a certeza do mundo, ele tem muita confiança. Ter confiança de que vai vencer é uma coisa, ter certeza de que vai vencer é diferente. Você confia num desfecho que pode acontecer ou não. E você ter confiança é fundamental para você buscar aquele desfecho. Buscar que ele aconteça. Agora, ter certeza, se você tiver certeza, alguém, aparece Deus aqui e diz, olha, você vai ganhar a eleição, não precisa fazer nada. Aí você não faz nada. Lula está atuando, tentando aumentar as alianças, trazendo gente, porque sabe que há uma incerteza. Em uma eleição há uma incerteza. Que elementos? O PIB cresceu 1,2%, e que elementos a gente pode trazer aqui para debater acerca dessa incerteza? Primeiro, ver o PIB, ver o que diziam as pesquisas de 2019, ou seja, no primeiro ano de Bolsonaro. A característica do primeiro ano é um ano de lua de mel, sempre há muita boa vontade do eleitorado com relação ao governante naquele primeiro ano. Então, eu estou tomando o ano de 2019 porque ele não tem o efeito exógeno da pandemia na economia. E considerando que esse efeito na economia é fundamental para o resultado eleitoral. Nós sabemos que a derrota de Haddad em 2018 tem a ver com a economia ruim que as pessoas que sofreram isso na pele reconhecem ter ocorrido no governo Dilma. O desemprego aumentou durante o governo Dilma. Então, as pessoas que perderam o emprego durante o governo Dilma e que eventualmente já tinham votado no PT, em 2018 dizem, não, PT não, porque eu perdi o emprego durante um governo do PT. Vou tentar uma outra coisa. Então, 2019 é um ano de lua de mel, é um ano em que todas as pesquisas indicavam o crescimento de 2019 foi muito pequeno, foi pouco mais de 1%. É um ano que todas as pesquisas indicavam Bolsonaro vencendo a eleição, mas Lula não era candidato. Até colocavam ali Lula numa cartela de intenção de voto, mas não era candidato, não é isso? 2019.
ele estava preso. Ele estava preso, né, durante, né, só saiu no final de 2019. Aí vem a pandemia, tá? E aí Lula é solto e depois Lula se torna elegível, passa a dar declarações como possível candidato a presidente, entra na cartela, mas ao mesmo tempo a economia despenca por conta da pandemia. E agora, não é que a pandemia não acabou, nós sabemos disso. A pandemia continua influenciando o desempenho econômico do país. E nós sabemos que os países que se verão livres dessa influência da pandemia no desempenho econômico são os países que irão vacinar com velocidade. Não é só vacinar, é vacinar com velocidade. Vacinar lentamente abre espaço para o surgimento de outras cepas que podem não ser cobertas pelas vacinas que aí estão. Pode acontecer, ninguém sabe, é imprevisível. O que nós vimos nesse crescimento econômico do primeiro trimestre, e isso daqui vai se tornar cada vez mais matéria de vídeos aqui em meu canal do YouTube, é esse impacto do crescimento econômico. Eu sempre utilizo a terminologia aqui, você tem o dado frio do crescimento econômico e como esse crescimento econômico é percebido pela população. E aí eu gosto de utilizar a metáfora sensação térmica. Está quente, está frio, está morno, né? As pessoas estão sentindo a economia aquecida ou aquecendo? Não. Esse dado do PIB mostra uma queda no consumo das famílias. Então, se houve queda do consumo das famílias, as pessoas não estão sentindo, não têm a sensação térmica de aquecimento. Uma questão que pode passar pela sua cabeça neste momento dessa minha argumentação é o seguinte: bom, mas a vacinação, por mais lenta que ela for, ela vai aumentar. Eu antes olhava a primeira dose, passei a olhar a segunda dose, porque no Brasil a maior parte das vacinas é Coronavac. A efetividade, tem uma live em meu canal, uma live com o professor Amilcar Tanuri, geneticista, especialista em vacina. Amilcar Tanuri foi categórico, evidente, ele tem dados de pesquisa. A Coronavac, ela tem seus efeitos após a segunda dose. A Coronavac tem efeitos idênticos às demais vacinas, mas não depois da primeira dose. Entre a primeira e a segunda dose, praticamente ela não tem nenhum efeito. Agora, ela tem o mesmo efeito que a AstraZeneca, Pfizer, etc., depois da segunda dose. Então, eu passei a olhar as estatísticas de vacinação no Brasil sempre com a segunda dose. Se a nossa população tivesse sido vacinada, em sua maioria, pela AstraZeneca, a AstraZeneca, depois de 21 dias, já protege 70%. A segunda dose vai proteger pouco mais de 80%. Então, eu acho bastaria, nesse momento, estar olhando para a segunda dose, nós temos 20%, pouco mais de 20% da população vacinada. Só que com duas doses, nós temos apenas pouco mais de 10%. Não sei, né, tá aí, intenção de compra, Pfizer, a fabricação é demorada, a demanda por vacina é muito grande, todas as fabricantes de vacina tiveram que ampliar as suas estruturas produtivas, né, isso na CPI do Covid. Quando o executivo da Pfizer foi falar na CPI da Covid, ele deixou isso claro, que ele está tentando, todas as empresas estão tentando acelerar a produção. Enfim, as intenções de compra, os contratos já celebrados indicam que no Brasil haverá uma quantidade grande de vacinas até o final do ano, né? Então vamos dizer que até o final do ano 50% da população esteja vacinada com a segunda dose, ou mesmo com a primeira da Pfizer, somando primeira da Pfizer, primeira da AstraZeneca, segunda da Coronavac, 50%, 60%. Então pode ser que na entrada do ano que vem, ou no mais tardar, no final do terceiro trimestre do ano que vem, ou março do ano que vem, a gente veja e diga o seguinte: olha, a pandemia no Brasil agora ela está sob controle, né? E a economia volta ao ano de 2019, né? A percepção das pessoas com relação agora eu posso sair na rua, pode ter aglomeração, os estádios de futebol vão poder ter público, turismo volta a funcionar, a demanda por voos volta a aumentar, e isso tudo dependente da vacinação. E aí você tem um novo aquecimento da economia. Esse aquecimento precisa resultar em aumento de emprego. Nós temos um desemprego muito alto no Brasil, da ordem de 14 milhões de desempregados. Eu, quando falo de economia, obviamente me consulto
com economistas que eu considero serem de excelente qualidade. Então não trago aqui, eu não sou especialista em economia, não trago aqui o meu pensamento econômico, né? A minha visão do que pode acontecer da economia. Trago aqui um balanço do que eu escutei de diferentes visões da economia. Tá? Então vamos supor, nesse balanço, vamos supor que no ano que vem o desemprego reduza de 14 para 11 milhões. Então 3 milhões de pessoas podem atribuir ao governo Bolsonaro, dizendo a minha situação piorou no governo Bolsonaro, mas voltou a melhorar. De repente eu posso avaliá-lo melhor e passar a pensar nele, passar a pensar em votar nele. E você vai ter o outro tanto que vai dizer, olha, eu conheço alguém que conseguiu um emprego, de repente está chegando a minha vez. Isso conta também a esperança da melhora, a esperança de conseguir emprego. Tá? E qual o impacto que isso pode ter na votação de Bolsonaro? Sabendo também que muitas pessoas ficam feridas e a cicatriz não fecha depois desse ferimento, né, no momento que passa a avaliar mal o governo, alguém que hoje passou a avaliar ruim e péssimo governo. Pode voltar a avaliar regular, eventualmente até bom no ano que vem, mas vai dizer, eu avaliei ele bom, mas eu passei muito mal com ele durante o governo. E ele entra em conflito, fala muita bobagem, não para de criar briga. Sabe de uma coisa? Eu não vou votar nele não, mesmo avaliando regular e bom. Vamos ver. Né? É muito difícil, né? Moral da história deste vídeo aqui, é muito difícil dizer para você e assegurar, dada a trajetória da pandemia, as possibilidades de vacinação, né? E a possibilidade de um retorno da economia, né? Que o atual nível de distância, a distância que Lula abriu sobre Bolsonaro, na pesquisa do Datafolha, é muito grande. E aí é importante, Lula tem gordura, né? Então, esse nível irá se manter? Pode ser que não. Esse nível é muito grande e tem gordura aí que Lula pode perder em termos de vantagem, mesmo assim ganhar? Sim, é verdade, pode. Tá? Então, eram essas as ponderações que eu tinha para fazer da relação entre eleição e crescimento econômico, PIB. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal que é de análise política.